Olá, piscianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Peixes. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Peixes. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Peixes, precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Peixes? E vamos lá, essas duas já pularam, né? Eu aceito. Tem uma energia boa para vocês aqui, gente, de prosperidade. Tem uma energia boa aqui relacionada a dinheiro, relacionada a posses, poder de compra, dinheiro circulando com facilidade. Tem uma energia muito boa para vocês aqui, tá? Com relação a questões aqui relacionadas ao fluxo do dinheiro ou questões associadas aqui a possibilidades, oportunidades na vida material. Gostei dessa energia para vocês, muito boa. E aqui tem uma outra mensagem muito interessante, são duas vezes a energia do número 10 para vocês, o que é muito legal, porque vai se transformar numa energia de parcerias, então aqui tem uma força também familiar para vocês, depois eu vou adentrar um pouco mais nessa energia, o que também pode ser traduzido sobre parcerias, então muito interessante para você, por exemplo, se nós estivermos falando de situações familiares, por exemplo, para casais que estão, né, montando a sua família, ou que já estão, né, na sua casa, mantendo essa estrutura, e também para formações, aqui relacionada a essa formação de parcerias, também muito legal. Por quê? Porque nós estamos num ano, meus queridos, que vai falar muito dessas parcerias, que vai falar muito dessas possibilidades da gente estar se unindo a pessoas que podem estar nos ajudando exatamente nesse fluxo de prosperidade. É um ano que está abordando muito essas questões associadas à empatia, a compaixão, verdadeiramente o resgate dos aspectos que nos fazem ser humanos, né? Não apenas passar por essa vida existindo, mas sendo verdadeiramente assim como a nossa essência, coadunando com a nossa essência. E aqui, muito interessante, por quê? Porque nós estamos no ano 9, e esse aqui é um dos arcanos maiores que está regendo o nosso ano. Vale sempre lembrar, e eu expliquei isso para vocês na vossa leitura anual, Peixes 2025. Então até deixa eu já aproveitar e deixar o card aqui para vocês, porque senão depois eu embalo na leitura e eu esqueço. Então vou deixar o card aqui para vocês da vossa playlist Peixes 2025. Aparece sempre aqui no cantinho da tela, tá? Então aqui lá nessa playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Peixes para este ano de 2025. E tem a leitura anual. Nessa leitura anual, Peixes 2025, eu expliquei bastante para vocês sobre essa questão mais a fundo da numerologia, tem práticas, tem muita coisa legal. Inclusive, fica uma sugestão para você assistir também esta leitura. E esse é um dos arcanos que está fazendo, então, a regência do nosso ano de 2025, que é o arcano de número 9, o eremita, e também nós temos o parzinho, né, fazendo a contraparte aqui, que é o arcano maior da lua. São sempre dois arcanos maiores, não um arcano maior só.
tá bom? Então aqui é muito interessante, por quê? Porque a gente tem essa energia do número 9 e temos a energia do número 10 para vocês. E o que isso quer dizer? Quando a gente chega numa energia do número 9, nós estamos numa energia de pontos culminantes. O que quer dizer isso? É uma energia de ápice. Então a gente vai, até aquele momento em que a gente completa. Imagina que a gente está num jogo de videogame, por exemplo, né? Então a gente terminou aquela fase. E aí chegamos na frequência do número 10. E aí é onde a gente termina o ciclo, faz aquele fechamento e ao mesmo tempo temos um novo início. E é muito interessante, por quê? Porque nós temos a energia do 9 e temos a energia do 10 para vocês vindo duas vezes. E o que isso quer dizer na vossa leitura? Que vocês já estão um passo à frente para vislumbrar das coisas que vão conectar vocês, fazendo essa passagem do ano de 2025, fazendo essa conexão de 2025 com 2026, que é o ano 10. E isso é muito legal, porque mostra um avanço, mostra um progresso para vocês com relação à forma como vocês estão trabalhando com a energia. Olha esse globo de luz aqui na mão, né? Então, assim, mostra a forma como vocês estão trabalhando com essa energia, visionários e no sentido de fluir junto ao universo, ou seja, estar em sintonia com o fluir do universo, com as forças do universo, com as forças que regem todo o nosso universo, com as leis cósmicas universais. E a partir desse momento, você vê o andamento das coisas. Uma das coisas que a gente pode confirmar aqui na leitura é sobre essa energia de prosperidade, que a gente abre com uma energia de portas abertas para vocês e fecha a leitura. Eu ainda vou tirar mais algumas confirmações com este deck de tarô, aqui é um tarô também. Então a gente fecha aqui com uma energia de completude. Então a gente sai de uma moeda dourada e vamos para 10 moedas douradas. Vocês têm noção do que é isso? Então assim, não só no sentido de valores físicos, tangíveis, né, de poder de compra, de poder proporcionar para você, para sua casa, para quem você ama, ou de investir em você, mas também estamos falando de construção moral. Estamos falando de enriquecimento interior. E é esse enriquecimento interior que vai se refletir na sua vida material, trazendo as riquezas num nível material, de uma forma de proporcionar dinheiro, riqueza e tudo mais para vocês. Bem-estar, né? Aqui é muito nessa energia de bem-estar para vocês. Então, é como esse ano fala sobre colheita, é como se vocês já estivessem antecipando essa colheita e já trabalhando com coisas, gente, que vão ser... Pensa assim, né? É legal quando a gente tem uma plantação, quando a gente tem uma colheita, que aquilo vingue uma vez e depois aquilo venha perpetuar, né? Não que dê flor uma vez e aí depois não dê mais. E aí você fica olhando pro vasinho, fica olhando para quem gosta, né? O urban jungle, né? Da selva urbana, como eu. Então, assim, você olha pro vasinho e fala, vai, plantinha, vamos, amor. E faz reiki na plantinha, conversa com a plantinha, e bota substrato, e nada de dar flor de novo, né? Então, assim, é muito dessa frequência. A gente quer que as coisas que a gente esteja fazendo, que aquilo vingue, que aquilo continue, que seja... né, constante, que seja perene. Então, o que eu vejo para vocês é que essa colheita que está favorável aqui na vossa leitura, que a gente vai falar sobre isso com relação a trabalho, com relação a outras situações familiares, mas que isso possa estar reverberando para vocês no próximo ano. E é exatamente isso que vem aqui nessa vossa leitura. Tá bom, meus queridos? Que leitura é essa para vocês? Então, vamos lá. Já gostei dessa sintonia com a energia do número 9, e é muito legal, porque esse arcano ele vem falando sobre uma volta que você faz para o seu interior e que a partir desse contato, dessa conexão com a sua sabedoria, com a sua própria luz, você possa articular, você possa estruturar e verificar o que é melhor para você estar fazendo na sua vida. O que é melhor para você estar dirigindo o curso da sua vida, sabe? Dando sequência às coisas que você deseja fazer. Quais são os planejamentos, quais são as ações que você deseja, para que norte você quer seguir, né? O que você quer fazer da sua vida. Então mostra essa conexão não só num sentido de ser algo essencialmente racional,
mas também de você usar a sua sabedoria, que é aquele ponto em que eu falo para vocês que a gente sai daquelas camadas que estratificam a nossa mente e colocam a nossa mente com mais segmentos. E eu gosto de trabalhar no nível de consciência. Então, eu extrapolo a esfera da razão em essência e vamos para a conexão com a essência, que é pura, infinita, inabalável, imortal, eterna, indestrutível. E a partir dessa sabedoria, você vai fazer os planejamentos necessários para construir essa vida de prosperidade, para construir esses relacionamentos de prosperidade, porque o legal dos relacionamentos é que os relacionamentos prosperem. Então, assim, quando a gente fala de um relacionamento que é próspero, por exemplo, ou de uma sociedade, ou de um relacionamento de negócios, é legal que esse relacionamento tenha uma troca gostosa de valores, tenha uma troca gostosa entre os convivas, entre as pessoas que estão ali naquela, né, dentro daquele relacionamento, que todos estejam bem, que todos estejam se sentindo bem, dentro e fora, né, no local onde se vive, no local onde trabalha. Então nós estamos falando de um momento para vocês em que tudo entra nos eixos, sabe? E você vê que a partir de uma oportunidade que pode ter sido um movimento seu de criar essa ideia, ou pode ser que isso tenha vindo de fora, como por exemplo, vamos supor que seja sobre trabalho e você quer uma oportunidade nova de um trabalho. Então isso se abre para você. E aí você começa a trabalhar em cima disso. Veja que tudo parte de um planejamento, tudo parte em cima de uma ideia. E tudo na nossa vida foi gerado dessa forma. Tudo que a gente tem como formas na nossa vida, tanto as que foram criadas pelo homem, quanto as que foram criadas por Deus, assim como nós, os animais e todos os terráqueos que aqui vivem, toda a fauna, toda a flora, né, foi realizada pela mente cósmica universal. E aqui estamos nós. Então, tudo parte de uma ideia, tudo parte de um pensamento. É por isso que eu sempre falo para vocês que a sua mente cria a sua realidade. E a prosperidade está literalmente na mente. Pensamentos associados a oportunidades, a aberturas, a portas que se abrem, há coisas boas chegando para você, pensamentos ligados a esse tipo de positividade, a esse tipo de esperança que nos conecta à prosperidade, pró-espe, no sentido da esperança, com certeza modificam-se as coisas, com certeza abrem-se possibilidades, abrem-se cenários melhores e maiores para que a gente possa seguir. Então aqui, o que vem para vocês é que é o seguinte, muito dessa energia mental de vocês se conecta com as forças do universo e o universo entrega para vocês, porque o nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, se um pensamento positivo conectado à prosperidade, conectado a um ideal de casa, um ideal de vida, um ideal de família, você sintoniza no universo. Eu estou em sintonia com o universo. E aí você abre esse portal de comunicação com o divino e, portanto, o divino responde para vocês. Aqui é uma força do universo abrindo, é uma mão entregando essa super moeda dourada para vocês. E aí, se você está, de repente, procurando uma possibilidade de um novo trabalho, aqui é a possibilidade de um trabalho, de uma proposta. Ou se você está querendo investir, por exemplo, na sua saúde, no seu bem-estar, aqui vem bem no centro da vossa leitura, aquela energia daqueles momentos em que a gente vai caminhando na direção de algo em que a gente quer concretizar, mas que muitas vezes o cansaço pode ficar até aparente, porque é a fadiga somada já de muitos anos. E nós estamos falando de um ano de colheita, então quantos de nós não está já há muitos anos nessa semeadura? E eu falo isso porque eu me coloco no vosso lugar. E eu também, assim como cada um de vocês que está ouvindo essa leitura, eu também tenho a minha trajetória de vida, ok? Que inclusive você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim acessando lá o site, tá bom, gente? Que a gente fez esse site para vocês no ano de aniversário do canal. O Equinócio Tarot vai completar 4 anos este ano.
de 2025, então a gente fez, eu e minha equipe preparamos um site que é um ponto, né, de encontro, que vocês podem me encontrar sempre, que vocês podem saber sobre as novidades, sobre as atualizações, então é algo que vai estar sempre, todos os dias tem atualização. A minha equipe está sempre cuidando disso, está sempre a postos, então assim, fica o convite para você conhecer também, inclusive se de repente você tem dúvidas sobre alguma coisa, às vezes se já saiu, né, determinada postagem, você pode olhar lá que sempre vão estar os mais recentes, sempre atualizados, tá bom, meus queridos? Então, fica o meu convite para você conhecer um pouquinho sobre a minha história, mas quantos de nós, né, eu não falei do site, né? O link aparece aqui para vocês no rodapé deste vídeo e tem o link também na descrição, tá bom? Do vídeo. Então, assim, quantos de nós, né? Então, ai, gente, fugiu a palavra. Eu vivo isso também. Ah, esqueci qual é a palavra agora, mas enfim. Eu não me retiro desse cenário, né? Eu sou um ser humano, eu também estou na jornada aí já há muitos anos. Então, às vezes, o que acontece? A gente sabe que a gente vai chegar, mas o cansaço de constantemente, né, manter sempre aquele afã, manter sempre aquela energia, manter sempre aquela determinação. Existem aqueles highs and lows, né? Existem aqueles altos e baixos. Então, às vezes parece que a gente está carregando assim, literalmente, uma mochila cargueira para quem já fez trilha, né? Então, mochilas aí de um volume muito grande, então de 30, 40, 50, 60, 70 litros nas costas. Então, assim, é muito peso. Então chega uma hora que aquilo começa a ficar um fardo super, super, super pesado, né? E aí a gente se pergunta, poxa, mas o que eu tô criando para minha vida, né? Onde foi que eu errei, né? E surgem aqueles pensamentos. E aí a importância da gente literalmente controlar os nossos pensamentos, da gente conseguir colocar as rédeas nos pensamentos e assim com essa espada em punhos cortar, afastar, purificar, limpar qualquer tipo de pensamento que nos tire de onde nós queremos chegar. Aqui, esse ser, né? Aqui é sobre um reino fantástico. Então aqui uma fadinha, talvez, ela vai indo. Ela sabe que ela vai chegar nesse castelo. Ela sabe que ela vai chegar, que vai chegar nesse reino, né? Mas tá difícil, tá pesado, mas que chega, chega, né? Então é sobre esse momento de vocês, tá bom, meus queridos? Essa energia de criar as possibilidades necessárias, se conectar com as forças do divino e manter o pensamento sempre positivo. Essa energia de vocês que nunca perdem a esperança, que são sempre extremamente positivos, sempre encontram formas de agradecer, sempre encontram formas de enxergar o lado bom da vida, de ver o lado bom da vida, e é isso que esse arcano maior está fazendo aqui. Sabe que a vida, toda a trajetória das nossas vidas, existem momentos de facilidade e existem momentos desafiadores, mas o mais importante é estar num posicionamento em que nada abala você, em que nada abala a sua paz interior e você segue. Se tem um desafio, a sua luz permanece. Se tem um momento de facilidade, a sua luz também permanece. Nada aumenta e nem diminui. É perene, é constante, é eterno. Tá bom, meus queridos? E é isso que vem para vocês aqui. Então, estamos falando sobre o momento de possibilidades de trabalho, possibilidades de você também renovar as suas forças, renovar as suas energias aqui, ao ver que as coisas estão funcionando, ao ver que você... Aqui, olha só que interessante, tem um castelo, e aqui é já o castelo. Então, são vocês chegando já nesse reino, são vocês chegando já nesse castelo. E veja, a jornada é solitária, exatamente como o eremita que está aqui. Muitas vezes a gente se sente só na jornada das nossas vidas, mas depois você consegue essa construção, você consegue essa edificação e consegue então, inclusive aqui falando das pessoas certas que venham a fazer parte dessa sua história, né, que venham compor esse cenário com você, que venham compartilhar de tudo aquilo que você se esforçou, que você se dedicou. Tá bom, meus queridos? Então, um momento aqui super
gostoso, super próspero para vocês, no sentido de negócios, num sentido de trabalho, num sentido de relações com o dinheiro. O que vem para falar para vocês é que, às vezes, até algo relacionado ao bem-estar, que você vem investindo na sua saúde, que você vem investindo em práticas, né, para lidar, para ter uma saúde melhor, para ter mais energia, para ter mais disposição. Então, o que vem aqui para vocês é: não desista. Ok? Não desista, continue caminhando, continue seguindo em frente, continue acreditando e mantendo a sintonia com o universo. Com certeza vocês estão em segurança, vocês estão sendo protegidos ao longo de toda a caminhada e o resultado é muito positivo. Nós estamos falando sobre uma casa bem estruturada, sobre uma energia de poder de compra, como eu falei, de fluxo de dinheiro para vocês. Se for sobre um trabalho, é sobre um salário muito bom, um salário que você realmente imaginou, que você idealizou. Aqui, gente, tem muito a ver com essa construção daquela tela mental. E eu ouso dizer para vocês, é melhor até do que você imaginou. Porque é muito legal quando a gente fala sobre criação de realidade, da gente criar esse cenário, mas não fazer com que aquilo vire um fardo, sabe? Às vezes a gente cria aquele cenário, mas aquilo, porque ainda não chegou, porque a gente ainda está no meio do caminho, e aí no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, parafraseando o poeta, mas a gente acaba ficando frustrado, frustrada, acaba ficando triste, né? Acaba ficando borocochô, e aí gera uma insatisfação, gera uma frustração enorme, e aí abre porta para uma série de cacarecos, para uma série de melecas, né? A nossa energia vai lá embaixo e aí desanda o caldo, dá ruim, perde o ponto da receita, entende? Então, assim, o que eu sinto para vocês é: se existe algo que está sendo nutrido no nível do pensamento, ali onde nós colocamos a nossa energia, que aqui é mental, ali nós criamos a nossa realidade. Então mantenha o curso, mantenha essa energia sempre up, lá em cima, tá? Para o caldo não desandar, tá bom, meus queridos? Porque faz parte da nossa natureza, né? Como seres humanos, muitas vezes a gente acaba perdendo a vontade, acaba indo para a negatividade e aquilo meio que nos sucumbe, né? E a gente acaba sendo engolido. Então mantenha o curso, tá? E é justamente fazendo, tem vários mantras para eu passar para vocês aqui, mas eu vou fazer um mantra com vocês que eu gosto por demais, justamente por também me identificar com essa energia de vocês, sabendo, me colocando no vosso lugar, sabendo que muitas vezes não é fácil da gente permanecer firmes e fortes na jornada das nossas vidas, mas mantendo o pensamento sempre positivo, vislumbrando, né, idealizando, mas sem geração de ansiedade, de preocupação, sem querer falar para o universo, sabe? O universo tem que ser assim, tá? Deus tem que ser ipsis literis, tem que ser exatamente assim. Não, você cria e você lança. Imagina que você entrega esses pensamentos para essas maravilhosas borboletas que estão aqui e deixa com que elas carreguem, né? Deixa com que elas levem isso para o alto, né? Para o divino. Deixa que elas levem isso, né, para o alto. E o resultado é melhor até do que você imaginava. Por quê? Porque não teve aquela frequência antagônica, não teve aquela frequência de querer reter isso, de querer privar isso ou de gerar uma certa angústia. E isso, quando nós estamos criando uma realidade, é deveras importante, porque a gente gesta isso na nossa forma pensamento e entrega, e segue com o coração tranquilo, sabendo que, como já dizia Chico Xavier, tudo passa. Então nenhuma situação deveras pesarosa vai ser deveras pesarosa por todo sempre. É passageiro, é en passant, é só um determinado momento, é uma fase e vai passar. E aqui é bem essa questão do meio do caminho, né? Entre o início e o fim. Nós temos o 1 e o 10. Então é o início da caminhada e o fechamento desse caminho. É
no meio do caminho, trazendo essa sensação de transitoriedade, de que todo esse peso, às vezes até o peso de toda essa responsabilidade, que às vezes, para você que já tem uma família formada, e aí você pode sentir que você está sobrecarregada, sobrecarregado, porque você quer trazer mais, porque você quer proporcionar mais, porque você quer ajudar mais, e aí acaba isso te sobrecarregando por conta do excesso de responsabilidades que ninguém precisa colocar em cima de você. Você mesma, você mesmo já traz isso com você. Então realmente acaba ficando, né, difícil. Mas saiba que não é eterno, isso vai passar, tudo passa. Tá bom, meus queridos? Então eu quero trazer um mantra para vocês que eu gosto demais e foi um mantra que, para mim, em determinados momentos da minha vida, quando eu canalizei este mantra há muitos anos atrás, foi algo que me serviu como um grande apoio, como um grande alicerce, como um abraço mesmo do divino. E até hoje eu continuo fazendo este mantra, às vezes nos momentos desafiadores, ele vem e me dá aquele abraço, sabe? Me dá aquele quentinho no meu coração. E é por isso que eu quero fazer este mantra com vocês, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, o mantra que eu quero passar para vocês, eu vou fazer dois, um na sequência do outro, tá bom, meus queridos? O primeiro é o seguinte: eu estou em sintonia com o universo. Desistir nunca será opção. Este é o mantra que eu canalizei, tá bom? Eu vou fazer mais uma vez com vocês. E você repete daí, pra gente fortalecer essa corrente de luz, tá bom, meus queridos? Eu estou em sintonia com o universo. Desistir nunca será opção. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, leve essas palavras, guarde-as dentro do seu coração e afirme, meus queridos, sempre que você sentir a necessidade de elevar a sua frequência, de sintonizar com as forças cósmicas universais, de trabalhar com pensamentos positivos, de enxergar o lado bom da vida, dos acontecimentos, de se fortalecer de qualquer forma. Quando tiver dando aquela vontade de desistir, de jogar tudo pro alto, de largar a mochila, né? De largar a mochila. E aí você olha para tudo que você percorreu. E aí afirme estes mantras, tá bom, meus queridos? Tenho certeza que vai ajudar. E vocês sabem, né? Para quem fica até o final das leituras, sabe que tem outros mantras. E nós vamos fazendo isso no decorrer dessa leitura tão abençoada para vocês, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou tirar mais umas confirmações para vocês com este deck de tarô e eu tenho mais algumas práticas para fazer com vocês. Vocês sabem que depois a gente vai para a parte 2 da nossa leitura, que é aquele momento em que eu vou passar para vocês a ativação de chakras, toda a parte da numerologia, e coisas que vocês podem estar fazendo literalmente para ativar as energias que estão disponíveis aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Quais são as energias de confirmação aqui para os queridos regidos sob o signo de Peixes? O que mais eles precisam saber? Vou tirar 3 para vocês. E aqui eu vou deixar já para a gente falar sobre isso, que são esse deck, gente, ele traz mensagens de chakras, tá? E eu vou trabalhar com vocês essa energia. Ele é um deck pequenininho, mas é um deck extremamente poderoso, gosto bastante dessa energia dele. Tá? E aí depois aquela parte que eu vou falar para vocês dos chakras, quais são as cores, quais são os chakras que estão sendo trabalhados e como que você pode potencializar ainda mais estas energias que estão disponíveis para vocês do signo de Peixes. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Olha o que vem aqui. Que interessante isso, hein? Olha só, gostei. E interessante aqui porque tudo verde, né? Uma energia de... Vou até começar falando sobre isso, eu falando sobre os chakras. E eis que veio aqui essa energia desse verde, me conectando com a frequência do Anahata Chakra, nosso chakra cardíaco. E é muito interessante a gente falar sobre isso daqui. Quando a gente está carregando um peso muito grande, um fardo muito grande nas costas, repare a linguagem corporal, né?
Repare que o tronco, ele não fica ereto, ele não fica reto, ele fica ligeiramente, né, curvado. Perde a sua linha natural, a coluna se enverga, os ombros se envergam e, consequentemente, o chakra. Gente, eu tô de verde. Eu estou de verde, misericórdia, Senhor. E aí vem essa conexão, né? Bom, enfim. Então, não pude deixar de reparar isso, tá demais. E aí é que a gente curva, né, o tronco à frente e, consequentemente, o nosso chakra cardíaco não fica aberto para receber, fica voltado para o chão. E a gente não consegue descortinar nada no horizonte a não ser o que está ali, tipo, um próximo passo, digamos assim, né? Então, mostrando literalmente aqui o pesar e a necessidade, gente, de encontrar um equilíbrio. Eu sei que muitas vezes nós estamos numa transição, e aqui é bem o caso de vocês, que pode ser uma transição de carreira, pode ser sobre a formação de um outro negócio ou de um negócio dentro daquilo que você já faz, mas fazendo uma parceria. Para alguns de vocês, como eu falei, tem uma energia aqui familiar. Então pode ser que seja sobre algo que você esteja querendo investir na sua família ou para a sua família, né? Ou para aqueles que dependem de você. E aí a necessidade de se conectar com aquilo que é importante neste agora, sem esquecer de você, e tentar encontrar facilidades no meio de tantas obrigações, de tantas responsabilidades. Encontrar um ponto de conexão, um ponto de equilíbrio, onde você possa se reerguer, onde você possa encher o seu cálice. E eis que vem essa fofurice, esse show de fofurice aqui, mostrando para você que pode ser que surja na sua vida como uma possibilidade do universo a chegada de uma pessoa que venha te proporcionar esse amor, esse carinho, esse autocuidado, é aquele respiro, é aquela pausa, é aquele minutinho, literalmente, para o café com um bolinho de fubá, que eu falo para vocês, tá? É aquele momento em que você vai sair, que você vai passear com aquela pessoa que é romântica, que é amável, que é querida. Se não for sobre uma situação de um relacionamento afetivo, porque aqui para alguns de vocês tem a possibilidade de casamento, tem a possibilidade de formação de casa, então, por exemplo, alugando, né? Tem todas essas energias favoráveis aqui para vocês. Tem uma energia de compra, tem uma energia de venda, tem uma energia de locação também para vocês. Então pode ser que seja sobre um lugar que você vai trabalhar ou um lugar que você vai morar também, tá? Como eu falei, tem um fluxo de dinheiro aqui para vocês, tá? Tá rolando dinheiro em trânsito aqui nessa leitura de vocês. Então pode ser que seja aquela pessoa que vai chegar na sua vida naquele momento tão desafiador e que vai ser como uma verdadeira luz e vai te proporcionar uma forma de você romantizar um pouquinho a vida. E vai te ajudar a enxergar também, assim com a sua visão, né, juntamente com a sua visão, vai ajudar você a enxergar o lado bom, vai somar, vai contribuir positivamente. Então, para alguns de vocês, pode ser que seja aquela pessoa que chega e de repente vai ser um relacionamento aqui de casais, tá? É aquela pessoa bem romântica, é aquela pessoa bem carinhosa, é aquela pessoa que sabe saborear a vida, sabe? É uma pessoa romântica, uma pessoa querida, uma pessoa carinhosa, né? Então tá vendo a sua necessidade de pausa, tá vendo a sua necessidade de restauração, de conexão mesmo aqui do chakra cardíaco, principalmente. Então aquela pessoa que vai fluir, como eu falo para vocês, de coração para coração, assim como eu faço para vocês. Pode ser que seja eu também, né, contribuindo com uma prática para vocês, com um vídeo, né, um conteúdo em que eu entrego do meu coração na direção dos vossos corações. Pode ser que seja eu, pode ser que seja outra pessoa aqui,
tá bom, meus queridos? Perceba quem pode ser essa pessoa na sua vida, ou de repente já é uma pessoa que está na sua vida. Às vezes a pessoa com quem você está se relacionando, tá bom? É aquela pessoa que vai falar, olha, é chegado o momento de parar um pouquinho. Escolha algo que vá preencher o seu cálice, que vá fazer com que você sinta esta sintonia com o universo. Então, parar um pouco, relaxar um pouco. Tá? Aqui, gente, pode ser também, para alguns de vocês, pode ser também aquela leitura que às vezes ela vem numa forma de espelho, né? Aquele reflexo. Então pode ser que seja, às vezes, para alguém que você conhece. De repente é o contrário, né? É essa pessoa com quem você se relaciona. E aí você que vai fazer essa ponte, é você que vai ofertar, né? Essa generosidade, que vai ter esse olhar, vai ter esse faro fino para detectar a necessidade da outra pessoa de parar e de se conectar um pouquinho, de escolher quais são as prioridades. Porque a gente tem as nossas metas, mas também ficar só na meta, fica só naquela meta e não ter um tempo de lazer, não ter um tempo de descontração, não ter um tempo para si, para as pessoas que você ama, também começa a ficar muito cansativo, começa a ficar muito exaustivo, né? Então, às vezes pode ser que a leitura venha nesse reflexo, tá bom? Assim como um espelho, e aí seja você essa pessoa que vai estar fazendo essa oferta, que vai estar compartilhando, é você que faz a ponte, é você que vai estar fazendo a conexão, tá bom, meus queridos? E essa carta que vem aqui para vocês me traz muito esse olhar, que esse ano fala muito sobre isso, né? A necessidade de nós olharmos para tudo que nós temos nas nossas vidas e também nutrir-se, também verificar o que é importante, o que agrega, o que aumenta a nossa luz, o que diminui, quais são os hábitos que a gente pode estar nutrindo, que são hábitos positivos, e quais são os hábitos que são nocivos. Então é um ano para a gente compilar tudo, para a gente observar tudo e falar assim, ok, existem coisas que aumentam a minha riqueza interior e existem coisas que diminuem a minha riqueza. Hábitos, por exemplo, pessoas, né? Esse ano é um ano que, por ser um ano de colheita, pensa sempre que para um jardim, aqui tem muitas flores, tem muita natureza viva, mas que sempre quando a gente vai falar de um jardim, por exemplo, a gente tem que entender que essa terra tem que ser arada, que as plantinhas que já definharam e tudo mais, tem que ser removidas. Então existe essa frequência de renovação. Não dá para a gente cultivar algo novo dentro de um solo que precisa revolver a terra, precisa arar a terra, precisa transformar essa energia. Entende? Então aqui nós estamos falando também de questões internas que às vezes a gente fica trazendo e servem como um atraso. E a gente quer a abertura, mas dentro de nós o vício, por exemplo, negativo de nunca se cuidar. De nunca encontrar um equilíbrio, por exemplo. De não saber parar, de não saber pedir ajuda. São alguns exemplos, né, de coisas que às vezes a gente precisa perceber. Vamos colocar prioridades, o que dá para fazer, nós não somos máquinas. E as leituras aqui do canal, elas vêm sempre nesse resgate da nossa humanidade em essência, né? Então, da nossa porção que nos faz divinos, que nos faz filhos e filhas deste Deus que age sempre no superlativo. Porque a riqueza vem, a prosperidade vem, as conquistas também chegam nas nossas vidas. Mas a essência também deve ser transformada. Não adianta a gente querer toda a riqueza que a vida possa oferecer se a terra não foi arada, se dentro de nós continua a mesma coisa. E o que eu vejo para vocês é essa renovação, né? É essa renovação. E o olhar para coisas que a gente sabe que estão sendo também, já não basta todas as situações da vida, mas que também se tornam um fardo. Porque a gente também não lidou com essas questões.
E isso vem através da da reflexão interior, da autorreflexão, daquilo que eu falo para vocês que sem o autoestudo, né? Eu tirei essa palavra autoconhecimento, gente, eu tirei, porque caiu muito assim, né? Tá sendo usada de uma forma, para mim, na minha visão, errônea. Então eu tirei da minha frase célebre, eu tirei e transformei a frase em sem autoestudo, né? Para quem conhece o canal sabe como era. Então, sem autoestudo não existe o autodesenvolvimento. Então é exatamente isso, é se estudando principalmente os pensamentos, né? Estudando sobre si através do autoconhecimento e percebendo qual é o meu ponto de equilíbrio, até onde eu posso ir, até que ponto eu sei que algo vai ser nocivo para mim, se naquele ponto eu transpassar, eu sei que ali vai ser nocivo para mim, eu sei que ali vai ser muito, muito, muito negativo. Então, até aquele determinado ponto, eu não vou continuar, eu vou parar. E se necessário, ou eu vou fazer dentro daquilo que dá para eu fazer, e se não der, eu vou pedir ajuda para fazer. Tá bom, meus queridos? E aqui, essa mensagem que eu sinto para vocês tem uma energia também de seguir com essa ambição positiva, que não é algo exacerbado. Por isso que eu falo para vocês sobre essa energia de autoestudo que está muito forte para vocês, tá? Então, assim, se estudando o tempo todo, essa energia do eremita que veio para vocês, né? Entendendo os movimentos da vida, entendendo os ciclos, a caminhada frente às inúmeras montanhas, os inúmeros caminhos e as escaladas que a gente vai ter no decorrer das nossas vidas, mas em sintonia com o seu bem-estar, com a sua plenitude, com hábitos saudáveis. Para alguns de vocês, essa leitura também vem nesse sentido de uma meta que você traçou para este ano, como por exemplo, uma meta relacionada à sua saúde, ao seu bem-estar. E me mostra aqui o sucesso disso, tá? Todos os inúmeros desafios, mas o sucesso disso com relação a um ano que clama por esse self-care, que clama por esse bem-estar, fazendo práticas de autocuidado, fazendo práticas que vão promover energia e não tirar energia. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? Vamos! Eu vou tirar uma mensagem aqui para vocês com este deck e vou fazer com vocês nosso mantra anual, nosso mantra de luz. O que mais os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber nessa leitura profunda para vocês, né, gente? Uma leitura de muita transformação interior. Então, favorável, sim, essa energia de dinheiro para vocês. Então, para você que está procurando um trabalho, que está procurando uma forma de gerar receita, aqui pensamento também bem alinhado, pensamento positivo, área de estudos também. Então, para você, por exemplo, que está planejando, que está estudando, né, muito favorável, mostra aqui um estudo longo, mostra aqui um caminho já de muito tempo estudando, de muito tempo se dedicando, tá? Mas que vocês chegam lá, se chegam. Não desista dos seus sonhos, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Olha o que veio aqui. Misericórdia. Eu vou deixar essas duas cartas aqui e gostei das duas cores que vieram aqui para vocês. E eu vou tirar agora essa mensagem. Vamos aproveitar essa frequência. Já vamos fazer agora, antes de eu tirar com esse deck dos chakras, vamos aproveitar essa energia. Deixa eu colocar aqui, já pegar a minha frequência agora, a nossa, né? Porque nós vamos fazer juntos. Do mantra anual. Então, para quem vem acompanhando o canal, já sabe do nosso mantra de luz para o ano de 2025. Então, se você conhece, faz junto comigo daí, que eu faço daqui. E se você não conhece, você vai ficar sabendo agora como é que funciona, tá bom, meus queridos? E a ideia é que você faça isso todos os dias de manhã, antes de você começar o dia, de você fazer qualquer outra coisa. Você vai repetir as seguintes palavras.
caso queira, é claro. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, sempre no plural, para serem conquistas, e não só uma conquista, ok? Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, e eu decreto, está feito, e assim é. Yes! Então, meus queridos, a ideia deste mantra é que a gente possa se unir nesta grande e poderosa energia do bem maior. Eu super conto com você, porque entramos numa energia de gratidão, a celebração está conectada com a gratidão. Agradecemos pela nossa vida, que é um presente, que é uma dádiva, e agradecemos por todas as conquistas que tivemos, temos e ainda vamos ter. E dessa forma também criamos um campo muito positivo, emanamos uma grande luz para a nossa Terra e, portanto, ajudamos também na frequência do nosso planeta. Imagine a energia que nós estamos gerando todos juntos, corações unidos, todos os dias pela manhã, emanando essa frequência de luz para a nossa querida Terra. Você pode imaginar o tamanho dessa força? Então, conto com você para unir o seu coração, para ser mais um elo de luz dessa corrente do bem maior e convidar também aqueles que você ama, convide seus amigos, convide familiares, tá bom? Para ser mais um elo de luz, porque juntos, com certeza, a nossa luz brilha mais forte e vamos ao longe assim. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Quais são os chakras para os queridos regidos sob o signo de Peixes estarem trabalhando neste momento das vossas vidas? Energia forte aqui para vocês de chakra básico, tá? De chakras básicos aqui para vocês. Isso não quer dizer que é básico, tá? Mas é básico, é no sentido de base, no sentido de alicerce, mas não que é básico, que é simples, tá bom, meus queridos? Ai, meu Deus, vamos! Eu já explico. Ficou engraçado isso, né, gente? Ai, meu Deus, vamos. Português, a nossa língua tem umas pegadinhas às vezes, né? A gente fala umas palavras que são ambíguas, que têm duplo sentido. Saíram duas, quero mais uma. Vamos lá. Quais são as energias para os queridos regidos sob o signo de Peixes? O que mais eles precisam saber? Bom, essas duas, olha isso, eu ia fazer sobre esse mesmo. E essa. Ok, eu estava pensando nesses mesmos. Ok, vamos lá. Então, antes de eu ler essas mensagens para vocês, vamos aproveitar e vamos fazer a energia dos chakras, que assim a gente fica com essa parte bem completa para vocês. Então vamos lá, nós vamos de baixo para cima, tá bom? Então nós temos uma energia aqui de chakra raiz e é importante você anotar essas cores, tá bom? Porque a gente chega naquele momento da parte prática da nossa leitura, aquele momento em que você vai ter elementos práticos, literalmente, para que você possa ativar estas energias, e a ideia é que você trabalhe com estas frequências, né, caso seja esse seu momento, até a nova leitura, ou até que você sinta que as coisas já estão fluindo, que você já está em sintonia com o universo, tá bom, meus queridos? E não tem um tempo, você faz até o momento em que você sentir no seu coração. Iluminou? Podemos passar para outra técnica. Toda leitura eu passo algo para vocês, tá bom? Outra ativação. Então vamos lá, outra técnica não, é outra ativação, tá? Então vamos lá, anotem essas cores. Chakra raiz, Muladhara Chakra, vermelho. Chakra esplênico, Swadhisthana Chakra, laranja. Manipura Chakra, plexo solar, amarelo e ou dourado. Chakra cardíaco, Anahata Chakra, trabalhando com o verde. E eu vou colocar o rosa também. Vishuddha Chakra, chakra laríngeo azul turquesa. É um azul um pouco mais claro, inclusive, que este azul. E o Agnya Chakra, o terceiro olho, ponto entre as sobrancelhas, o azul anil,
que é aquele azul, esse azul quase um roxo, né? Entre o azul e o roxo. Tá bom, meus queridos? Então nós temos todas essas cores: vermelho, laranja, amarelo, eol, dourado, verde, rosa, azul turquesa e o azul anil. E aí, como que você vai trabalhar com essas cores? Você vai utilizar estas cores nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você. Você também pode utilizar nas flores, nas plantas que você tem, montando arranjos também, fica bem legal. E você pode utilizar, uma outra forma, com os cristais. Lembrando que os cristais, gente, devem estar assim, ó, em contato com a sua pele. A forma das pulseiras é muito legal. Você também pode utilizar colares, você pode utilizar anéis, desde que o cristal esteja em contato com a sua pele. Tá bom, meus queridos? Utilizando essas cores que eu estou passando para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou deixar esse deck aqui, porque eu vou tirar uma mensagem final com ele, e nós vamos, deixa eu colocar aqui, e nós vamos falar sobre estas cartas que vieram aqui. Então vamos lá, essa carta fala sobre a mudança, e ela diz assim: você está se transformando. Olha que interessante, quando eu falei principalmente sobre a energia dos números e a gente vê essa questão indo do 9 para o 10, então é sobre aquele momento de ápice, finalização e novo início, início de um novo ciclo. Deixe ir o passado, abrace a luz e a alegria deste novo dia. E é exatamente isso, né? Deixe ir o passado, deixe ir. Aqui, para alguns de vocês, esse passado tem a ver com questões familiares, tem a ver com questões ou de familiares relacionados à consanguinidade, ou às vezes de pessoas que você considera que são familiares, que às vezes se tornam um fardo nas nossas vidas, né? Certas coisas que a gente vem trazendo, certas memórias que a gente vem trazendo. Aqui tem uma cura de campo mental também para vocês. Então, às vezes, sobre coisas que a gente quer criar nas nossas vidas, mas que por conta de determinados ensinamentos, a gente acaba ficando arraigado naquilo de que tem que ser daquela forma. Gente, nada na vida funciona apenas de um jeito, não tem uma receita pronta, sabe? Eu acho, eu acredito, né? Eu acredito no potencial humano e eu acredito na unicidade, na inventividade de cada um. Então, cada um é único, não dá para você falar assim, olha, essa é a minha receita de sucesso, então faz aí que você vai ter a mesma coisa, né? Claro que não. E eu sou prova viva disso, né? Eu gosto de passar, é claro, as coisas que me ajudaram, como por exemplo, falei sobre o mantra, né, que eu fiz e faço até hoje, né? Desistir nunca será uma opção. Porque o mantra, ele vem para a gente trabalhar com a nossa atenção ali, com o pensamento positivo naquele momento em que às vezes o pensamento se transforma numa coisa ruim, nociva, né? Mas eu posso falar isso para vocês com conhecimento de caso, como por exemplo, da gente ir para uma cozinha, todo mundo ir lá e vai fazer o mesmo bolinho de fubá. Eu e meu exemplo do bolo de fubá, né, gente? Mas aí você vai lá, todo mundo vai fazer um bolo de fubá, e a gente tem aí, sei lá, quantas mil pessoas assistindo este vídeo, e aí essas 1000 pessoas que assistirem o vídeo vão, imagina, 1000 pessoas fazendo um bolo de fubá. Gente, vão sair 1000, eu aposto com vocês, que vão sair 1000 bolos de fubá completamente diferentes. Eu aposto, porque eu já vivi isso, eu tenho uma das minhas formações, depois dá uma olhadinha lá para vocês verem no site. Eu não vou contar não, dá uma olhadinha lá. Vocês vão ver que é fato. Por quê? Por causa da unicidade. Porque um vai colocar mais açúcar, o outro vai aromatizar com não sei o que, o outro vai colocar um pozinho de pilim-pim-pim, o outro vai untar com açúcar, o outro vai untar... E vai sair diferente, gente. Vai sair diferente. Então, eu acredito muito nisso, nessa inventividade, nesse conjunto de possibilidades que não dá pra gente seguir um roteiro pronto e querer encaixar todo mundo nesse roteiro e fazer que nem um carimbo, papá, pum, 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 e vai igual. Não dá pra fazer isso, entende? Então eu acredito nessa nossa luz interior, nesse processo de inventividade, de criatividade, nosso potencial humano que é
ufa, que é maravilhoso, né? E aqui vem essa energia de borboletas, então é a transformação e aqui já transformado, né? E a energia mental, como é importante a lucidez, como é importante trabalhar dentro da inteligência, dentro da lucidez, como é importante pensar com os próprios pensamentos e não ser pensado, e não deixar que nada nem ninguém domine os seus pensamentos. É por isso que eu sempre falo para vocês que são leituras gerais e são leituras para inspirar, sempre para inspirar. Tá bom, meus queridos? Então abrace a luz e a alegria deste novo dia, desta nova possibilidade. Lembra da frase do Chico, que tudo passa. E tanto é verdade que, para que uma mudança ocorra, lembra aquilo que eu falei da Terra, que precisa dessa transformação, é preciso que haja a fase da descendência para ver o nascimento. Então aqui o renascimento, né? Renascendo como fênix, começando de novo, né? E começando de novo, mesmo que às vezes, e isso é muito legal que eu vou falar para vocês, e eu tenho certeza que para alguns de vocês isso vai fazer todo o sentido, é que quando a gente está ali numa determinada jornada já há algum tempo, aquilo se torna muito maçante, né? E como fazer com que aquele próximo dia seja um pouco mais leve, seja um pouco mais agradável, seja um pouco mais fácil, exatamente com essa energia do nascimento. Porque se a gente fica carregando todo o fardo do que já foi para um novo dia que está se iniciando, esse novo dia já começa cansado, a gente já acorda cansado. Então é sobre aquele olhar positivo de começar de novo, sim, mas renovados, com toda certeza. Né? Então, Jiddu Krishnamurti fala sobre isso, eu vou deixar um livro para vocês dele aqui, caso você se interesse sobre esses conteúdos que eu passo aqui para vocês. Inclusive tem outros títulos, além destes que eu vou deixar aqui na descrição, tem outros títulos lá no site também para você que gosta, tá? De alguns assuntos que eu abordo aqui com vocês, dá uma olhadinha na lista lá de livros, tá bom? Então ele fala muito sobre esse renascimento, que nós não precisamos morrer em vida, a vida não precisa acabar, pelo contrário, a gente pode começar agora, neste exato momento. E essa é a perspectiva, esse é o pensamento construtivo, o pensamento sábio, mediante a sua própria luz. E aqui são vocês nascendo para uma nova vida e não perdendo o afã, não perdendo, sabe, né, a questão do sonho, a questão, sabe, da esperança, não perdendo isso, cultivando e fazendo coisas que realmente deixam você feliz. Você sabe que você, às vezes, né, está ali num momento desafiador e aquele pensamento que vem, né, quando que eu vou chegar lá, né? Mas você não perde a doçura, né? Você não perde a alegria, né? É exatamente essa carta que veio aqui. Então essa carta fala sobre o renascimento e ela diz assim: não importa o que aconteça, você pode encontrar novas asas. Olha que lindo. Se nasça, se eleve do passado. Olha, de novo, misericórdia. De novo, a mesma energia. Deixe ir o passado, a energia de transformação. Nasça do passado, aceite as mudanças positivas que estão chegando. E com certeza são mudanças positivas, sim, como eu falei, fluxo de dinheiro, bem-estar, coisas para você proporcionar para você, uma energia linda também de construção moral, de valores nobres do ser. A gente não consegue chegar num ponto assim das nossas vidas sem uma lapidação, sem um burilamento, sem valores nobres para se carregar dentro dos nossos corações. Tá? E é importante também quando a gente fala sobre o nosso clã, sobre a nossa linhagem ancestral, a gente trazer conosco, é claro, gente, sempre tem o lado bom, sempre tem. Nada é totalmente ruim, nada é totalmente bom, sempre tem as nuances, nós vivemos neste mundo dual. Né? Então, assim, é importante também, se for sobre questões associadas ao seu clã, é importante você também verificar, né, o que tem de bom que você possa trazer
para te dar como, né, como base, como esteio. Assim como às vezes aqueles ensinamentos que eu trago dos meus avós e que eu trago para vocês, né? Então, assim, inclusive até um, né, dos ensinamentos que eu sempre falo para vocês é sobre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? A gente tenta às vezes fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e onde a gente fica no meio de tudo isso, tá? E aqui são vocês. Então aceite essa mudança positiva, é um momento novo para vocês, abençoado, próspero, tá bom, meus queridos? Que linda essa energia para vocês. Então vamos lá, vou falar aqui sobre estes 3 que vieram aqui, já passei para vocês os chakras e como vocês podem ativar essas energias, e é muito legal quando você estiver fazendo os mantras, que eu passei 3 para vocês até o presente momento, né? Então, assim, eu estou em sintonia com o universo, desistir nunca será uma opção, e aí você pode fazer o mantra anual também. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Então, quando você estiver fazendo estes mantras, que você pode fazer de manhã também, com toda certeza, pense nestas cores, tá? Pense nessas energias que estão sendo ativadas. Isso vai potencializar com certeza, tá? Então, olha só, essa carta é uma confirmação falando sobre a abundância. E eu falei logo no início da leitura, assim que eu virei as cartas, eu falei sobre essa energia de prosperidade para vocês. Então ela diz assim: o mundo, vocês não têm noção do que está escrito aqui, meu Deus do céu. Abundância. O mundo é abundante quando você escolhe vê-lo desta forma. É perfeito. Quando eu falei que a prosperidade começa na mente, é fato, né? Então, assim, se a gente escolhe ficar olhando só para o chão, a gente fica borocochô, né? Não se conecta com as oportunidades, com as energias que estão fluindo na nossa direção, e a gente acaba só enxergando as coisas que estão dando errado ou que deram errado, e vai atraindo isso cada vez mais. E vai atraindo isso cada vez mais. Então, enxergar o lado bom, ver o lado bom é um treino. É um treino, tá? Perceba os movimentos da mente. Somos nós que controlamos a mente, não o contrário. Tá bom, meus queridos? Mantenha isso sempre em mente. Tá bom? Perceba quem que está controlando você. Se é você, a sua consciência que controla a mente, ou se é a mente que está tentando privar a sua consciência de atuar. A sua divina presença eu sou. Que também vou deixar um livro aqui embaixo para vocês. O cristal que vem para trabalhar aqui, gente, é o citrino. Mas pode ser qualquer cristal amarelo, ou trabalhando dentro das cores que eu passei para vocês, trabalhando com o amarelo, por exemplo, ou o dourado também. São formas de você ativar a energia do plexo solar. Essa carta ela vai falar sobre a energia do chakra laríngeo, que é o Vishuddha, que é aquele azul turquesa, e ela fala sobre a verdade. Ela diz assim: fale do seu coração. É a única forma de valer a pena ser escutado, né? Então aqui é sobre aqueles momentos em que às vezes você vai pontuar alguma coisa, você vai falar algo dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Então fale sempre com amabilidade, fale sempre com gentileza. Eu sei que às vezes a nossa vontade é chutar o balde, né? Justamente por conta da fadiga, mas a amabilidade, generosidade, vocês têm muito dessa energia, né? Eu acredito que vocês com certeza sempre falam assim, né? Oferecendo o melhor de vocês, mas às vezes por decorrência, né? Em decorrência do fardo, às vezes a gente perde um pouco a paciência, né? Ou às vezes por nós estarmos num ambiente em que às vezes a gente percebe que as pessoas não estão, a velocidade do pensamento de vocês aqui está muito rápida. Então, pode acontecer em alguns momentos que você quer que todo mundo esteja na mesma cadência e isso não vai acontecer. E aí, às vezes, você já tá, né, ali lá na tampa. E aí vem uma pessoa que não consegue entender, parece que você tá falando outro idioma. E aí, dá ruim, entende? Então, assim, respira, volta pro seu eixo, né, e fala com amorosidade, né? Com certeza você vai conseguir se fazer entendida, você vai conseguir se fazer entendido, tá bom, meus queridos? Pode acontecer.
Tá? Essa carta aqui, ela vem falando sobre ativação no nível de Agnya Chakra, o nosso terceiro olho, e ela fala sobre a confiança. Confie na sua intuição. É a conexão com a fonte superior da sabedoria. Gente, olha isso daqui, né? Olha isso daqui. É fantástico, tá? Então, eu falo para vocês que é o seguinte, aquela ponte, né? Aquela conexão da nossa experiência centrada com o nosso sagrado coração. Então, não é só 100% razão, tá? Não é 100% razão. É o pensamento sim gestado, mas trazido também para a sensibilidade maior do nosso coração. E aí, quando nós falamos de criação de realidade, é exatamente isso aqui que vocês estão fazendo. Essa união destes dois campos de força gera uma onda eletromagnética, um pulso eletromagnético extremamente forte e, portanto, manifesta da forma como você gostaria, e como eu falei, muito melhor até do que você imaginava. Tá bom, meus queridos? Então confie na sua intuição, confie naquele feeling maior, naquele sentimento maior, né? É o seu contato com a sua divina, com a fonte da sabedoria. É exatamente o que essa carta está falando aqui, principalmente pela própria posição que ela se encontra na vossa leitura. E eu já comecei falando dela, né, da energia do número 9. Então é perfeito para vocês, tá? E às vezes o que acontece, né? A gente acaba não ouvindo, né? Acaba não dando chance, e aí a gente sabe que aquele movimento é errado, a gente sabe que aquilo é nocivo e a gente continua fazendo. Então aquela situação que já era desafiadora por si só acaba ficando mais, a gente acaba arrumando mais uma pendenga. Tá bom, meus queridos? Então confie na sua intuição. Então vamos lá. Uma mensagem final nessa leitura maravilhosa, magnífica, nessa leitura esplêndida, nesse caminho esplêndido para os queridos regidos sob o signo de Peixes. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações finais para os queridos regidos sob o signo de Peixes? E, gente, deixa eu falar um negócio para vocês que às vezes vocês me perguntam sobre a assiduidade, sobre a frequência das leituras, né? Como é que funcionam as leituras aqui do canal. Eu posto 6 vídeos na semana, tá? São 12 signos, eu não faço leituras semanais. Então, assim, está entrando de vocês agora, semana que vem não vai ter, tá? Porque eu vou correr os outros 6. E assim sucessivamente. Então, mais ou menos dentro de um mês, você tem, ao invés de 4 leituras, como os outros colegas fazem aqui na plataforma, eu faço 2 leituras. Eu faço 2 leituras, tá bom, meus queridos? Por quê? Porque são leituras completas, são leituras que vêm trabalhando dentro de uma energia na qual você também se torna criador da sua história. Então a ideia é que você pegue este conteúdo, assista várias vezes, o que vai acabar sendo até mais ou menos o mesmo tempo do que os outros lançam, né? Picadinho. Então você vai ter a chance de ter um conteúdo maior para você trabalhar, para você se estudar, para você perceber as energias e colocar a mão na massa, literalmente, trabalhando com os mantras, vai lá, compra aquele vasinho de flor, deixa lá aquele vasinho de flor, por exemplo, amarelinha na sua mesa de trabalho, principalmente se você quer trabalhar com riqueza, coloca um citrino ali, entende o que eu estou falando? Então, assim, é uma forma de você também não só ficar esperando que alguma coisa aconteça, mas de você também trabalhar com as energias, e isso tem um tempo, né? Nada que foi pensado, Deus não pensou na gente e a gente, pluft, aconteceu. Não, a gente leva 9 meses, mais ou menos, de 7 a 9 meses para tchuk nesse mundo. E ainda assim, ainda somos, né,
muito pequenininhos, e vamos ter toda a fase de crescimento e desenvolvimento. Então, assim, tudo tem um tempo para acontecer. Então, a ideia é que a leitura você vá amadurecendo com as energias, até que outra, senão fica um monte de informação, né, sem tempo de maturação, tá? Tempo de maturação. E eu falo isso, gente, com conhecimento de energia, na qual eu trabalho com isso, tá bom? Olha essas cartas. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma coisa, né, gente? Isso aqui é uma coisa, é um arraso, é um show, é um verdadeiro show. Isso me emociona, esse tipo de arte assim, toca meu coração. Bom, gente, vamos começar com essa daqui, Milagres, que tal para vocês? Eu me amo. Isso aqui é muito legal, porque vocês podem também tirar outras frases para vocês trabalharem. Eu me amo. A minha vida é boa. A minha vida me traz essa sensação de, sabe, minha vida é gostosa, minha vida é boa, né? Essa é a tradução. Meu Deus, olha o que está escrito aqui. Tudo o que eu quero está chegando para mim facilmente e sem esforço. Abundância e milagres são meus. Gente, que tal para vocês? Para a gente fechar essa leitura, eu falo para vocês que é a coisa mais linda, é por isso que os vídeos não são curtinhos, porque a leitura ela vai sendo gestada, ela vai sendo costurada, alinhavada. São leituras realmente que derivam de uma conexão muito, muito, muito grandiosa. Assim como eu estou em conexão com a minha divina presença, eu espero do fundo do meu coração que você também possa estar em conexão com a sua divina presença, eu sou, e a gente esteja vibrando num nível realmente ascensional, num nível da frequência dos milagres. Então, gente, é isso, né? Se ame, se goste, olha a energia que eu falei, que é importante você estar encontrando o seu equilíbrio. Olha a energia das montanhas, os desafios da vida, mas que sempre tem coisas boas para a gente olhar. Olha essas tulipas, né? Sempre tem coisas boas, sempre temos motivos para agradecer, para celebrar. Então afirme isso para você. Eu me amo, a minha vida é boa, tudo que eu quero está chegando. Eu vou tirar esse estar chegando e vou colocar afirmando isso agora. Chega para mim facilmente e sem esforço. Abundância e milagres são meus. Lindo demais. Essa carta lindíssima fala sobre a sorte. E ela diz assim: todo dia a minha positividade, olha que eu falei sobre alegria, sobre olhar positivo, cria a minha boa fortuna. E é exatamente o que está aqui. Exatamente o que eu falei, que o seu pensamento e a sua atitude mental está criando este cenário. Todos os dias a minha positividade cria a minha boa fortuna. Eu vivo uma vida charmosa, uma vida boa, né? Uma boa vida. E eu tenho sorte, né, em todas as formas. Essa sorte é no sentido de bênçãos também. Pela grande lei da atração, tudo o que eu necessito está chegando para mim. De novo a mesma coisa. Então, tem uma frase do poeta Sufi Rumi que diz assim: aquilo que você está buscando você. Então perceba que a distância daquilo que você, entre o que você está fazendo e aquilo que você quer se encurta, né? Se encurta. E aqui esse círculo me traz essa sensação de caminhando na direção do centro da questão, né? Então, pela grande lei da atração, tudo que eu preciso está chegando para mim, e eu vou trazer de novo para o positivo, para o afirmativo, né? Para o afirmativo, positivo já é, mas vou trazer para o positivo, para o afirmativo, dizendo tudo que eu necessito chega para mim. Então nós temos aqui tudo que eu quero chega para mim com facilidade e sem esforço. Tudo que eu preciso chega até mim. E para a gente finalizar essa carta, que é um verdadeiro show aqui, eu gosto muito da presença dos pássaros nas leituras. Aqui temos duas fênix para vocês. Tem uma energia de asas, tem uma energia de voo, nada associado a pesar. O pesar já ficou para trás, já ficou, gente. Mesmo que esteja agora, pense
que já ficou para trás, tá? Já teve muito mais rota a ser percorrida do que agora, falta pouco, tá? E aqui esse Pripo lindo, trazendo essa energia de boas novas, essa energia de leveza, tá bom, meus queridos? E ela diz assim, magnificência, eu amo essa palavra, ela diz assim, o meu futuro é glorioso, eu estou rodeado de beleza e de alegria. Eu solto o passado. É a terceira vez que veio isso, hein? Eu solto o passado. Eu sou grata, eu sou grato pela magia do momento presente. Eu sou magnificente. Que linda essa leitura para vocês. Vocês são magníficos. Você é magnificente. Você, peixes, é filho, filha de um Deus que age sempre no superlativo. Guarde esta leitura no seu coração, com muito amor, com muito carinho. E eu espero, do fundo do meu coração, que esta mensagem possa chegar no seu coração, como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança e alegria. Se eu tirei um sorriso do seu rosto, eu já estou assim, cheia dessa graça, magnificente, do divino, meus queridos, já cumpri com a minha missão. Yes, que leitura linda, meus queridos peixes! Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você a acessar o nosso site www.oequinociotarot.com.br. O T é mudo no final, tá bom, meus queridos? E peixes, nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas, porque você está em sintonia com o universo e porque desistir nunca será opção. Você já é esta graça magnificente de Deus Todo-Poderoso. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, peixes. Eu sou Anne Marques e desejo para você, peixes, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, peixes. Até breve! Tchau, tchau!